A grande jornada no deserto. Esta é a lição número 2 da classe de adolescentes do segundo trimestre de 2023. A mensagem: o Senhor disse a Moisés: por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche, levante o bastão e o estenda sobre o mar. Êxodo capítulo 14, versículos 15 e 16. Vamos descobrir. A jornada pelo deserto foi uma trajetória de milagres. Desde as 10 pragas do Egito, que serviram de libertação para os israelitas e humilhação do Egito, passando pelo Mar Vermelho, e a forma como todo o povo de Israel viveu e foi sustentado no deserto, foi uma história de milagres. O que é milagre? Certa vez eu estava com a classe de adolescente e fiz essa pergunta para a classe: o que é milagre? As pessoas falaram muitas coisas, mas teve uma resposta que eu gostei muito de ter ouvido. Uma aluna disse: milagre? O que é milagre? Bom, milagre eu sei o que é, mas eu não sei explicar. Eu nunca tinha ouvido uma explicação, uma resposta tão perfeita. O milagre é exatamente isso. Nós sabemos o que é, mas a gente não consegue explicar. O milagre, ele é algo da parte de Deus. Somente Deus sabe o milagre que ele faz, da forma com que ele faz. Como é que se abriu o Mar Vermelho, por exemplo? Como é que ele fez isso? Nós não sabemos. Nós vivenciamos o milagre. Nós sabemos o que é o milagre, mas nós não conseguimos explicar o milagre. E a jornada no deserto foi exatamente isso. O que é uma jornada? Jornada é mesmo que caminhada. O povo andou pelo deserto e não foi andar pelo deserto não é uma tarefa muito fácil, né? Tem algumas cobras e lagartos, escorpiões, além de um sol escaldante e um frio à noite que só o sangue de Cristo. Entretanto, às vezes nem mesmo com milagres o povo estava com o Senhor. O povo, mesmo assim, o povo murmurava. Ô povozinho difícil. E quantas vezes nós vivenciamos o milagre e ainda assim nós estamos insatisfeitos com o nosso Senhor? Quantas vezes o Senhor faz milagre no nosso meio e parece que nós não cremos, nós parece que colocamos dúvida nesse negócio, mas que nós venhamos compreender que nos desertos que eu atravesso, meu oásis é Jesus, como diz a música do RM6, água da vida, né? É interessante que quando nós compreendemos que mesmo no deserto, né? No deserto, o que é o deserto? O deserto é um lugar com poucas vidas, né? Que não tem muita vida ali. De modo geral, o maior deserto do mundo é a Antártica. A Antártica é um deserto. Aí você fala, mas o deserto não é de areia? Não. O deserto é um lugar que não tem vida. E o lugar que mais não tem vida no mundo é a Antártica. Ela é bem grande. Agora, a nível de curiosidade, o deserto do Atacama é o deserto mais quente e o deserto do Saara é o deserto seco, maior deserto seco do mundo. Hora de aprender. A passagem pelo Mar Vermelho, o primeiro desafio no deserto. Após a libertação, Deus guiou Israel pelo caminho do deserto, próximo ao Mar Vermelho. Todavia, quando o povo já havia saído, o faraó mudou de ideia e decidiu persegui-los. Quem persegue o povo de Deus, persegue a Deus. É interessante o texto que a Bíblia nos traz sobre Saulo. Jesus apareceu para Saulo. Saulo era perseguidor da igreja de Cristo. Saulo perseguia. E é interessante compreender que quando Saulo perseguia a igreja, para Paulo, né? Não vou falar Saulo porque era o nome dele. Saulo, ele tinha isso como se estivesse fazendo algo para Deus. No coração de Paulo, Paulo estava certo, né? Saulo estava ali fazendo a vontade de Deus. E quando Jesus apareceu para Saulo, Jesus podia ter falado: Saulo, Saulo, por que persegue a minha igreja? Mas não foi isso que Jesus disse. Jesus disse o quê? Exatamente isso. Saulo, Saulo, por que me persegue? O que quer dizer o quê? Exatamente isso. Quem persegue a igreja de Cristo, persegue a Cristo. E quantas pessoas hoje, assim como o faraó, está perseguindo a igreja? É notório e é compreensível. Você que está na sua adolescência, você tem em mente o seguinte:
é até um pouco difícil de você associar isso, até não é que você seja imaduro, né? Imaturo, melhor dizendo. É que tem situações que é difícil mesmo da gente conciliar. Mas eu vou te dar um parecer. No Brasil existe muita questão da intolerância religiosa. E você, como uma pessoa cristã, você não deve desrespeitar a religião de ninguém. Você tem que respeitar, independente da religião da outra pessoa, você respeitosamente fale com educação, jamais profira uma palavra de perseguição ou de ofensa principalmente, nada disso. Você precisa respeitar a religião alheia. Agora, mesmo você fazendo isso, você precisa compreender que você será perseguido. Você sofrerá intolerância religiosa. Por quê? Jesus falou que ia ser assim. Jesus disse que nós iríamos ser perseguidos por amor a Ele. Toda aquela pessoa que ama ao Senhor Jesus, ele será perseguido, ainda que seja uma pessoa piedosa, ainda que seja uma pessoa boa, ainda que seja uma pessoa que está ajudando o próximo, ainda assim ela será perseguida e irá sofrer intolerância religiosa. E você precisa ter maturidade para esse negócio. Eu sei que é um pouco difícil de compreender, mas eu sou uma pessoa boa. Sim, você é uma pessoa boa. Tanto é boa que está aqui, aprendendo mais da palavra do Senhor na escola bíblica dominical. Mesmo assim, você sofrerá perseguição. E perseguição essa que pode vir não somente com zombaria ou escárnio da sua fé, mas pode ser mais do que isso. Pode ser até prisões, por exemplo. Na Coreia do Norte, por exemplo, ou um cristão lá, se ele for pego com a Bíblia na mochila, né, na bolsa ou mesmo na mão, ele vai ser preso só porque está carregando a Bíblia. O que é isso? É intolerância. Intolerância religiosa. Não aceitam o cristianismo na Coreia do Norte. A Coreia do Norte é o pior país do mundo para se pregar o evangelho. Em Bangladesh, por exemplo, também tem essa perseguição. Então, independente, e aqui no Brasil também, quantas vezes temos a perseguição contra cristãos no Brasil? Mas nós devemos glorificar o nome do Senhor por isso. Porque se você está sendo perseguido porque você é cristão, glorifique o nome do Senhor. Isso significa que você está fazendo a vontade de Deus, que você ama o Senhor. Porque se você não amasse o Senhor, você estaria de acordo com o mundo, então o mundo não te perseguiria. Mas Jesus falou o quê? Vós sereis caluniados e perseguidos por amor a mim. Então nós devemos, na verdade, glorificar o nome do Senhor e exaltar a beleza do seu santo e poderoso nome. A ordem de Deus. Diante do Mar Vermelho e com o exército de Faraó enfurecido em sua direção, o povo temeu e clamou por socorro. E nesse contexto, a ordem de Deus para Moisés foi para que o povo marchasse. Deus parece não entender o nosso dilema, né? Imagina a situação, a pessoa está fugindo de Faraó, Faraó vem com seus carros e cavaleiros e aí nessa situação as pessoas vindo atrás de você e você se depara com o mar. O que você faz? Para onde que você vai correr? Se você for para um lado, o Faraó te pega. Se for para o lado, o Faraó te pega também. Se você ficar parado, o Faraó vai te pegar. Se você entrar no mar, você vai morrer afogado. Para onde que você vai? Aí olha a dinâmica que Deus fala. Diga ao povo que marche. Peraí, marchar para onde? Olha como é a situação, olha o milagre do Senhor no nosso meio, como funciona. Mas Deus não deu uma ordem? A ordem de Deus não foi para marchar? Foi, então marche. Se Deus deu a ordem, se Deus falou, está decretado. Então o povo começou a passar no Mar Vermelho a seco, em terra seca, em terra firme. E a Bíblia é muito taxativa no que diz respeito à terra seca. Como é possível, além do mar se abrir, o chão ali ficar completamente seco? E seco aqui é sem água mesmo, é seco. Não teve lama, não teve nada, ficou seco. Então, a ordem de Deus, quando Deus nos dá uma ordem, nós precisamos cumprir essa ordem. Porque Deus garante, ainda que o Faraó está vindo atrás de nós, na nossa frente tem o mar, se Deus mandou entrar no mar, mandou marchar, pode ir que Deus vai abrir o mar. Ou se ele não abrir o mar, talvez ele faça uma ponte, eu não sei. Eu sei que se Deus deu ordem, nós precisamos confiar. Lembra lá de Pedro? Jesus estava lá no mar, apareceu no mar, mais uma vez na questão de mar, né? Se bem que é bom deixar claro que o mar da Galileia não é um mar, é um lago de 22 km². Né? A Bíblia menciona mar, mas na verdade ele é um lago.
de água doce. Então o que acontece? Quando estavam lá, Jesus veio por cima da água e Pedro disse o que? Ah, se tu és o Cristo, se tu és Jesus, mandaria a ti. O que Jesus falou? Vem. E Pedro começou a andar sobre as águas. Jesus não mandou vir? O Senhor não deu ordem? Se Deus deu ordem, acabou. Você pode ir confiando que o Senhor vai te garantir, independente. Veja, numa situação no Antigo Testamento, Deus abriu o mar para o povo passar seco e agora Cristo fez com que Pedro não afundasse. É claro que depois ele começou a afundar porque ele começou a temer, ele começou a duvidar. Então, ele começou a afundar. Então, independente da circunstância, não tenha medo. Se Deus falou com você para você ir, não tenha medo. Pode ir, confiar que a vitória é certa, é garantida. O milagre. Assim as águas do Mar Vermelho se dividiram e formou-se um caminho no meio do mar. Todo o povo de Israel atravessou, levando idosos, crianças, bagagens e rebanho. Deus abriu o Mar Vermelho de tal maneira que o povo passou caminhando em terra seca. Eu tenho muito respeito pelo Oscar Niemeyer. Acho ele um arquiteto espetacular, extraordinário, já partiu para a eternidade. E parece que ele era ateu. Bom, não vem aqui ao nosso caso. Oscar Niemeyer, ele era um grande arquiteto. Era uma pessoa espantosa no sentido de arquitetura. Me parece que inclusive o prédio da Organização das Nações Unidas foi criado pelo Oscar Niemeyer, entre várias obras espalhadas pelo mundo aí. E ele é bom, era bom nesse negócio de levantar parede, concreto, era com ele mesmo. Mas se um dia eu tivesse a oportunidade de tê-lo conhecido, eu ia perguntar para ele como é que se faz duas paredes de água. Porque foi isso que Deus fez. O arquiteto do universo, ele criou duas paredes de água. Qual é o arquiteto que faz isso? Só o Senhor. Ainda que Oscar Niemeyer seja uma pessoa espantosa no sentido da arquitetura, e tem todo o respeito, merece todo o respeito nesse sentido, mas ele, como é que vai fazer duas paredes de água? Lembrando que não tinha nada segurando a água, absolutamente nada. Somente o poder de Deus. O poder de Deus é o suficiente. Então é um grande milagre. E aí volta aquela questão da minha ex-aluna, né? Eu sei o que é o milagre, mas eu não sei explicar. Né? Sabe o que é o milagre? O mar se abriu, o povo passou a seco, mas como é que Deus fez esse negócio? Isso aí eu não sei explicar. Isso é um poder sobrenatural que somente Deus sabe fazer. A peregrinação pelo deserto, colunas de nuvem e fogo. A coluna de nuvem estava com eles durante o dia e a coluna de fogo à noite, sinalizando o cuidado de Deus. É muito interessante esse extremo do deserto. O deserto durante o dia, ele tem uma temperatura muito elevada, na casa de 50 ou mais de 50 graus Celsius. É bem alto. Aqui no Brasil, por exemplo, os lugares como Cuiabá, né, no Mato Grosso, que costuma ser quente, até lá o pessoal chama lá de Cuiabrasa, né? Inclusive, você se porventura ela de Cuiabá, um forte abraço para você. Aí chamam lá de Cuiabrasa, porque lá o negócio é quente. Em alguns outros lugares, como o Ceará, também é bem quente, no Rio de Janeiro, entre outros lugares. E aí faz aí em média 40 graus, 42, por aí. No deserto passa da casa dos 50 graus, então é bem quente. Põe quente nesse negócio durante o dia. Mas à noite também é um frio que pode ser abaixo de zero. Olha que extremo, olha que coisa extraordinária. Agora você vê o cuidado de Deus. A coluna de nuvem estava com eles durante o dia. Como era muito quente, a nuvem cobria o sol para amenizar o calor. E assim eles ficavam andando mais tranquilo, sem esse calor espetacular, extraordinário do deserto. Porque é o cuidado de Deus. Mas à noite, que era muito fria, tinha uma coluna de fogo para aquecer. Vê o cuidado de Deus, Deus colocando as coisas nos seus devidos lugares, o cuidado que Deus tem pelo seu povo. E assim como Deus tinha cuidado pelo seu povo lá no Antigo Testamento, ele também tem cuidado com o seu povo hoje, e isso inclui você. Deus tem cuidado de ti.
Deus tem velado por ti, como diz lá o hino 4, né? Então veja que tem o poder de Deus nesse negócio. A coluna de fogo, né? E a coluna de nuvem e também a coluna de fogo, é isso mesmo. Então as duas colunas. Isso também traz uma ideia para nós de firmeza. A coluna, ela é colocada na casa, por exemplo, para sustentar a casa. Então nós podemos entender que a coluna de fogo aqui e a coluna de nuvem era também uma forma de sustentação do povo. Era um lugar firme. Portanto, não se preocupe, o Senhor estará sempre cuidando do seu povo, dando firmeza. Água e maná. Houve momentos nos quais o povo precisou de água e Deus providenciou. Outro exemplo do cuidado de Deus foi o envio do maná. Durante os 40 anos de peregrinação pelo deserto, os israelitas tiveram maná para comer. Maná significa o que é isso? Como é possível trazer aqui para os nossos tempos? Podemos dizer que chovia carne? Algo dessa natureza? Como é que é possível? É um cuidado de Deus extraordinário. No deserto, há uma questão muito interessante, que quando na tentação de Jesus, lá no Mateus capítulo 4, Jesus foi levado ao deserto e lá ele foi tentado. E Jesus venceu o adversário, né, Satanás, na palavra. O deserto, ele é um excelente lugar para que nós venhamos ter comunhão com o Senhor, porque no deserto você não tem recursos, o seu recurso é o Senhor. Você tem que confiar em Deus, porque se você não confiar em Deus, a sua vida ali, você pode morrer tostado ali ou congelado à noite, né? Então veja que ali há um cuidado. Quando você está passando por um deserto, na verdade você está conhecendo melhor o Deus que você serve. Você está tendo mais comunhão com Ele, você está colocando mais a sua vida à disposição dEle, você está mais na presença do Senhor. Por quê? Porque você não tem recurso. O único recurso seu é o Senhor. Então você só pode esperar no Senhor. Então quando você põe toda a sua confiança no Senhor, o Senhor te dará a vitória. Deus não vai deixar você padecer no deserto. Agora tem um parecer aqui para nós. Tem uma forma assim. Crente que murmura no deserto morre. Então você não murmure no deserto. Está passando no deserto? Glorifica o nome do Senhor. Porque certamente o Senhor te dará a vitória. Né? Como eu disse lá no início, né? Como diz a música do RM6, Água da Vida, nos desertos que atravesso, meu oásis é Jesus. Então quando você tem Jesus como teu oásis, né? Como algo que você pode esperar, né? O seu maná, né? Sua água e o seu maná, o Senhor será o pão da vida e a água da vida, né? Da sua vida. Para quê? Para você não passar necessidade no deserto. E aqui a necessidade tanto pode ser no sentido literal e também pode ser no sentido espiritual. E pode ser somente no espiritual. Algumas pessoas dizem que o cristão não passa por necessidade. Passa sim. E passa muito. Mas mesmo passando necessidade, nós devemos continuar firmes no Senhor. Lembra que disse Abacuque lá no capítulo 3, 17? Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, toda a vida eu esperarei no Deus da minha salvação. Ou seja, ainda que eu tenha necessidade do meu alimento, do pão de cada dia, do meu arroz com feijão, né, ou talvez aí uma carne seca com abóbora, né, jabá com girimum, ainda assim, né, ou um ovo frito, né, que faz a alegria do povo, é arroz, feijão e ovo. Ainda que eu não tenha, eu vou continuar alegrando no Deus da minha salvação, exaltando o seu santo e poderoso nome. Então no deserto nós devemos continuar adorando na beleza do Senhor, né? Continuar louvando e agradecendo o seu santo e poderoso nome. Né? Não tenha medo, não murmura não, porque crente que murmura no deserto morre. Conhecendo a terra. Os espias destacaram que os moradores da terra eram grandes e fortes, alguns descendentes de gigantes, e que além disso as cidades eram fortificadas com muralhas. Este parecer foi o suficiente para fazer o povo desanimar. Mas Josué e Caleb não aceitaram o desânimo dos 10 espias e nem o do povo, e disseram para o povo não temer, pois Deus era com eles. Lembra que eu falei que quem que murmura no deserto morre? Então, dessa turma aí que murmurou
o caso dos 10 espias, que dizem que lá, a terra lá não é muito boa não, é melhor a gente não ir não. Dessa turma aí, somente Josué e Caleb entraram na terra prometida. E aqui é bom deixar claro, né, como já tem revista que me deixa claro aqui também, das pessoas com 20 anos para cima, com mais de 20 anos, somente Josué e Caleb entraram na terra prometida. De 20 anos para baixo, todos entraram na terra prometida. Eu digo isso porque muitas pessoas dizem que somente Josué e Caleb entraram na terra prometida. Isso não é verdade. Josué e Caleb foram os únicos com mais de 20 anos que entraram na terra prometida. Os demais com 20 anos para baixo, que não murmuraram, que não zombaram da parte de Deus, né, das palavras aqui de Josué e Caleb, né, creram na palavra de Josué e Caleb e não zombaram, né, não duvidaram nos seus corações quando vieram os 10 espias. Esses sim, né, que não murmuraram, eles também entraram na terra prometida. Portanto, nós temos que ver que há sempre pessoas, né, eram 12 pessoas. Dos 12, 10 falaram que a terra era ruim. Somente 2 disseram, não, pode ir que a terra é boa. E Deus é conosco. Deus é com a gente. Deus nos dará a vitória. Então, nós devemos nos ater sempre com pessoas assim. Pessoas que impulsionem, né, primeiramente creem no Senhor, né, nosso Deus, e que também nos impulsionem a fazer o mesmo. Ó, eu creio em Deus e você vai crer também. Porque assim que Deus fez comigo, vai fazer com você. Então, aumenta a nossa fé no Senhor. Então, que nós venhamos olhar para esses, e não para aqueles 10 que falam que começam a colocar defeito, né? Potencializar o defeito. Não, porque lá os homens são muito grandes, porque existe isso, porque existe aquilo, porque não dá para nós, porque nós somos fracos, porque o povo lá é mais forte, entre tantas outras coisas. Portanto, não se deixe levar por essas pessoas que só visam o lado ruim do negócio. Fique com pessoas como Josué e Caleb, que são incentivadores, e você também seja uma pessoa incentivadora. Conclusão: Deus resgatou o povo de Israel do Egito. Durante 40 anos, os hebreus peregrinaram no deserto e viram grandes milagres de Deus. A jornada no deserto formou uma geração forte que conheceu a Deus verdadeiramente. Viu aqui para que serve o deserto? Para fazer uma geração forte. Então, se você está no deserto, você vai realmente conhecer a Deus. Sabe como é que você conhece, por exemplo, um bom capitão de um navio? É quando ele passa por grandes tempestades. É sempre a dificuldade que nos torna pessoas melhores. Então, assim como um capitão, ele só é um bom capitão fortalecido quando ele passa por muitas tempestades no mar, assim também é o cristão. O cristão, ele só é fortificado, fortalecido quando realmente ele passa por muito deserto na vida. Quando ele está no deserto, quando está na dificuldade, e ele continua colocando a sua fé no Senhor, continua ali firme, é justamente essa pessoa que vai ter uma fé inabalável, essa pessoa que terá coisas novas para contar, milagres que viverão, né, e vai contar muitos milagres, porque eles viverão um milagre, vai viver um milagre. Então, se você está passando no deserto, glorifique o nome do Senhor. Eu sei, é difícil, é complicado, é delicado, mas continue firme no Senhor, glorificando na beleza do seu santo nome, porque certamente o Senhor fará milagres na sua vida, porque você permanece firme no Senhor. Vamos praticar. Número 1, Deus ordenou o povo marchar. Número 2, Deus guiava o povo através de uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Número 3, Josué e Caleb. Que Deus em Cristo continue te abençoando nessa grande jornada no deserto. Porque sim, se você ainda não passou no deserto, é possível até que você não tenha passado no deserto ainda não. Você está vivendo a sua adolescência, época boa. Se bem que algumas situações passam por deserto também, né? Adolescente, não é que adolescente não passa, porque geralmente não é todo adolescente que passa, né? Mas se for o teu caso, continue glorificando o nome do Senhor, porque certamente o Senhor te dará vitória e você sairá desse deserto fortalecido e você verá o Deus verdadeiro a qual você serve. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!